A situação da dengue em Santa Catarina é uma das mais complexas observadas em 2024 em todo o território brasileiro. Semanalmente a gente vem noticiando aqui no RBV Notícias, no portal RBV, os casos que vêm crescendo em todo o território catarinense. Por isso a gente vai conversar a partir de agora com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, sobre essa atual situação em que o estado de Santa Catarina se encontra. Senhora secretária, seja bem-vinda aqui ao RBV Notícias, ao portal RBV. Para a gente falar sobre a situação da dengue. Hoje a gente está aí nessa primeira semana normal do mês de maio, depois de uma semana com feriado. Qual é a atual situação nesse momento em todo o território catarinense em relação aos casos de dengue? Olá, Júnior, olá a todos que estão nos acompanhando, é um prazer estar falando com vocês. O momento que nós estamos em vários municípios do estado de Santa Catarina é de que o número de casos já chegou no platô, ou seja, a gente já está vivendo uma estabilidade em vários municípios do estado, em especial os municípios mais complexos. Isso não significa que a gente pode relaxar, ou seja, deixar de manter todos os cuidados que já vinham sendo orientados desde o ano passado, em especial a partir de janeiro deste ano, com relação aos casos de dengue. Só para você ter ideia, e quem está nos acompanhando ontem, numa reunião dos diretores do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estados da Saúde, que eu sou vice-presidente representando a região sul, foi um dos temas com a nossa ministra Nízia, porque as previsões é de que nós não vamos ter mais intervalos entre os períodos de dengue de um ano para o outro. Neste ano, a dengue, ao invés de chegar no mês de abril e maio, ela chegou em Santa Catarina em janeiro. As previsões para 24 e 25 nós já temos casos sendo notificados ainda no mês de novembro, ou seja, eles estão se antecipando. Por quê? Por causa das alterações climáticas. As arboviroses estão se espalhando no país como um todo com mais intensidade, em função de que nós não tivemos praticamente invernos rigorosos nos últimos 2 anos. Com isso, também, os mosquitos estão se adaptando aos climas, estão sendo mais resistentes, e nós temos, então, que manter a vigilância permanente com relação ao número de focos, a evitar os focos. Nós só temos pessoas doentes de dengue porque nós temos uma tampinha de garrafa PET espalhada no pátio, uma laje que não está bem nivelada e que lá acumula água e as famílias acabam não subindo na laje, porque não é rotina, e lá nós temos criadouros do mosquito da dengue, a piscina que é coberta, mas que a gente deixa aquela bolha, e ali fica um bercinho perfeito para os mosquitos da dengue, porque a água fica quentinha. Então, nós precisamos manter, literalmente, todos os cuidados das nossas casas, nos locais que nós trabalhamos e nos espaços públicos. Por isso, inclusive, o Detran de Santa Catarina está numa força-tarefa, recolhendo todos os carros que estavam nos pátios, alguns deles há 30 anos, com plantações dentro dos carros, de tanto tempo que lá estavam parados, e eram os grandes focos do mosquito da dengue também. Então, manter a vigilância permanente no combate, e as cidades que receberam a vacina, como é o caso da região de Joinville, Jaraguá do Sul, Florianópolis, agora a região de Blumenau e Brusque, garantir a vacina para as crianças de 10 a 14 anos. Estamos pedindo ao Ministério da Saúde também vacinas para a região de Itajaí e alguns municípios do Oeste, mas ainda não nos sinalizaram com ampliação para essas cidades que a gente teve e ainda está tendo o maior número de casos de dengue. O país está vivendo a pior epidemia de dengue desde 2015, para a gente ter ideia, e Santa Catarina não ficou fora deste grave problema. Senhora secretária, antes da gente entrar no assunto da vacinação, que é um ponto muito importante nesse momento em relação à dengue aqui em Santa Catarina, mas só para quem está nos acompanhando poder, então, compreender melhor um ponto que eu acho muito importante que a senhora trouxe, que é de que, nesse momento, a gente está vivendo esse platô nos casos de dengue aqui em Santa Catarina, mas que os catarinenses, então, terão que também conviver com uma possível questão envolvendo a dengue durante aí os 12 meses do ano, a partir desse ano de 2024, e essa previsão já para 2025, não somente em meses específicos, como era até um tempo atrás em todo o território.
Exatamente. A dengue, repito, foi pauta ontem, junto com a ministra, pedindo a recomposição dos agentes de endemias para cada município, porque os dados dos agentes que são financiados pelo Ministério da Saúde são de 2014, momento que nós não tínhamos epidemia de dengue. As epidemias de dengue chegaram no estado com mais intensidade a partir do ano de 2022, então as prefeituras têm o direito, através das secretarias de saúde, da recomposição dos seus quadros de agentes de endemias para manter a vigilância permanente dos focos do mosquito da dengue. Os sistemas de monitoramento nós estamos aperfeiçoando. A gente colocou à disposição, inclusive, um aplicativo que nós chamamos do app da dengue, que é para os profissionais da saúde perceber com mais facilidade os sinais e sintomas das pessoas com dengue, para poder melhorar cada vez mais o diagnóstico e reduzir perdas de vidas, porque a população também vai ter que acompanhar os sinais e sintomas para não chegar tarde no serviço de saúde. Agora falando do atendimento médico e também da vacinação, a senhora tocou no assunto envolvendo o serviço de saúde. Em alguns casos a gente observou em algumas cidades um aumento expressivo dos casos que precisaram de internação em relação à dengue. Como que está atualmente o sistema de saúde, os hospitais dentro do território de Santa Catarina em relação a esses casos? Os casos que precisaram de leitos de UTI foram acolhidos, porque nós aumentamos no ano passado e no começo deste ano 163 novos leitos de UTI, mas isso não tem nos dado tranquilidade suficiente, porque, lamentavelmente, algumas pessoas acabaram chegando até as unidades de saúde tardiamente. Nós já perdemos 151 vidas por dengue e temos que continuar trabalhando intensamente, fortalecendo a atenção primária, mantendo o autocuidado, que é cuidar das nossas casas, nossos locais de trabalho, e nos sinais e sintomas procurar uma unidade de saúde, não se automedicar, para poder ter as orientações adequadas e o tratamento adequado no caso da dengue. Mas nenhum paciente ficou sem ser assistido. A nossa taxa de ocupação de leitos de enfermaria se mantém em torno de 65%. As taxas de leitos de UTI, porque além da dengue, também as doenças respiratórias chegaram antes, e aqui preciso fazer um apelo, Júnior, a cobertura vacinal do público-alvo está muito baixa. Nós precisamos vacinar nossas gestantes para evitar que elas tenham partos prematuros, muitas vezes causados por uma complicação respiratória, e a gente acaba tendo que botar o bebê dentro de uma UTI neonatal. Nós temos que vacinar nossas puérperas, as nossas crianças, os nossos idosos, porque são as crianças, e num primeiro momento Santa Catarina já abriu a vacina da gripe para de 5 a 12 anos, numa semana, e agora a vacina está aberta para toda a população. Todos que quiserem se vacinar da gripe podem se vacinar a partir dos 6 meses de idade, só que a gente precisa continuar lembrando do público-alvo quem mais interna por doença respiratória são as crianças de 6 meses a 12, 14 anos de idade, e são a população de 60 anos ou mais. Então, a gente abriu a vacina da gripe para todos, mas no público-alvo definido pelo Ministério da Saúde, só 34,83% das pessoas se vacinaram, e a vacina já está no estado de Santa Catarina há mais de 30 dias. A vacinação é uma questão sempre muito importante, que é batida pela Secretaria de Estado da Saúde. E agora, aproveitando o gancho da senhora, a senhora trouxe a questão envolvendo a vacinação da gripe, que tem aí baixíssimos índices de imunização em território catarinense. É um assunto, é uma questão que os catarinenses, quem está nos acompanhando, precisa ficar atento nesse momento, mas também falando sobre a questão da vacinação da dengue, a gente tem números de que o Estado ainda não conseguiu chegar aí a 25% da população, do público-alvo imunizados nesse momento. Aí a gente está num aumento chega a ser de 1% de uma semana para outra, um pouco mais do que isso. Como que o Estado está vendo essa questão envolvendo a vacinação da dengue em território catarinense? Nós estamos trabalhando com todas os profissionais da saúde de cada um dos municípios que receberam a vacina da dengue. Não foram todos os municípios, repito, é a região de Joinville e Jaraguá do Sul, a região de Florianópolis, a região de Blumenau
recebeu agora há pouquíssimos dias, mas as taxas estão ainda muito pequenas. Lá na região de Joinville, que nós chamamos de Nordeste, 33,41% do público-alvo definido para ser vacinado. É muito baixa essa taxa, e é uma questão de campanha, nós estamos trabalhando, mas se as pessoas não chegam nas unidades de saúde, os vacinadores não conseguem vacinar. Por isso, Júnior, que nós estamos reforçando a importância dos municípios que receberam a vacina para as crianças de 10 a 14 anos conseguirem vacinar da dengue. Não tem como, nós precisamos que a população procure, os pais levem os seus filhos até as unidades de saúde, que a equipe de saúde está lá pronta para vacinar. E aí, o estado de Santa Catarina como um todo, que nós já recebemos a vacina da gripe, que também para a gripe a cobertura vacinal do público-alvo está muito baixo, 34,83%, nós precisamos ampliar essa cobertura vacinal para evitar emergências sobrecarregadas, UPAs sobrecarregadas e unidades hospitalares sobrecarregadas por falta de vacina para essa população, e a vacina está disponível agora para toda a população, não só para o público-alvo, mas lembrando que o público-alvo, as nossas crianças de 6 meses a 14 anos, 12 anos, são os que mais internam, e os nossos idosos são os que mais internam e mais vão a óbito por doenças respiratórias. Então seria um apelo mesmo da Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina pela conscientização da população nesse momento em buscar essa vacinação. Exatamente, porque todos os 295 municípios, todos os secretários e secretárias municipais de saúde estão empenhados, estão buscando vacinar o máximo possível, mas nós precisamos que a população compareça, em especial, repito, as gestantes, as puérperas, as crianças a partir dos 6 meses de idade, os nossos idosos, os trabalhadores da área da saúde, os trabalhadores de transporte coletivo, os trabalhadores da segurança pública, porque a gente precisa imunizar essa população. Até porque, só para a gente complementar, em relação à imunização da gripe, a gente ainda não chegou em momentos com temperaturas mais baixas, onde as doenças respiratórias estão circulando com maior intensidade entre todos os catarinenses, não é mesmo, secretário? Por isso que agora é o momento da gente vacinar, as doenças respiratórias já estão no estado, mas agora é o momento da gente vacinar para a população, na hora que chegar um frio mais rigoroso, já estar protegida das doenças respiratórias. Senhora secretária, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na RBV Rádios, por ter aceitado conversar com a gente sobre uma situação tão importante que é a imunização contra a dengue, contra a gripe, também a situação atual, trazendo esse panorama da situação atual aí da dengue em toda Santa Catarina. Acho que a questão importante fica tanto em relação à imunização das duas doenças, quanto aí na prevenção da dengue, é a conscientização da população catarinense em se prevenir, em se imunizar e observar até a vizinhança, o que ocorre dentro da sua própria residência, para que a dengue não se espalhe cada vez mais. Perfeito, exatamente isso, Júlia. Juntos a gente vai evitar superlotação nos hospitais se nós conseguirmos fazer as ações de prevenção, e quero agradecer a todos os profissionais da enfermagem. Esse mês de maio é o mês da enfermagem, por estarem nas salas de vacina, assim como todos os demais profissionais da área da saúde, trabalhando muito para garantir a melhor cobertura vacinal.